Lei Maria da Penha faz 10 anos, mas as denúncias de violência contra a mulher aumentam a cada ano. No Brasil, são em média 8 casos de estupros por dia. 10% dos atendimentos realizados pela Central de Atendimentos à Mulher são relatos de violência. E para amenizar a situação, a sociedade se mobiliza e utiliza a internet como ferramenta. Hoje é quinta-feira, dia 23 de junho. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, como você já sabe, quinta-feira é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. E a violência contra a mulher é o tema que o Pablo Nascimento traz pra gente hoje. É isso mesmo, Mariana. Casos de agressão contra mulheres ocuparam muitas páginas de jornais no Brasil neste ano. A visibilidade dada ao assunto tem estimulado cada vez mais as pessoas a denunciarem as ocorrências. Só no ano passado, a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Risco, o Ligue 180, registrou mais de 75 mil relatos de violência. É um índice realmente muito alto, né, Pablo? E principalmente considerando que a Lei Maria da Penha já completa 10 anos em agosto. Exatamente. Um ponto positivo em relação a isso é que tanto as vítimas quanto as pessoas próximas a elas estão perdendo medo e denunciando os ataques. Mas isso também mostra a necessidade de ampliar a atuação das ações de amparo às minorias e vítimas de violência do país. E é pensando nisso, Mariana, que grupos têm se mobilizado e chamado as pessoas para saírem da internet e propor mudanças a essa situação nos espaços físicos. Um pouquinho disso a gente confere agora na reportagem. Agressão física, gritos, ameaças e medo. Essas situações fizeram ou ainda fazem parte da triste rotina das mulheres envolvidas nas mais de 75 mil notificações de violência contra a mulher registradas pelo Ligue 180 no último ano. Esses indicadores têm sensibilizado diferentes grupos na sociedade que estão se mobilizando para dar um basta na situação. E nessa luta, a internet tem sido uma arma muito poderosa. Um exemplo disso é o trabalho realizado pelo Clube de Blogueiras Negras de BH. O clube é formado por 12 blogueiras que se unem para fortalecer o trabalho uma das outras. E na articulação realizada por elas, o que não fica de fora é o empoderamento feminino. A ideia das meninas é abordar o tema com diferentes recortes e de forma bem próxima da realidade dos leitores. É trazer isso de uma maneira mais leve, para que a mulher comece primeiramente a identificar que ela está sofrendo uma violência, para que daí então ela possa lutar. E novamente mostrando para ela de onde ela vai tirar companhia, força e ferramentas para que ela possa superar isso, que é o mais importante. Não adianta só eu mostrar para ela que ela tem um problema, eu preciso tentar mostrar para ela também de onde ela vai tirar a solução daquele problema, né? E aí a gente pode abordar isso dentro de assuntos considerados fúteis, como beleza, maquiagem, assuntos simples do dia a dia, mas que vai trazer essa mulher a prestar atenção no que eu estou falando e a partir daí ela vai conhecer o mundo que existe por trás. O blog e as redes sociais, elas são uma ferramenta para que a gente se aproxime dessas pessoas e para que essa voz, que era só minha, que era só da Lívia, se espalhe e alcance em outras mulheres e alcancem outras vozes também. Esta especialista em comunicação, gênero e migração reconhece o valor das mídias digitais ao chamar a atenção para a temática. Ela avalia que estes meios são fundamentais para suprir as brechas da mídia tradicional nas coberturas jornalísticas. O que essas mídias alternativas, vamos dizer assim, contribuem de maneira significativa a ampliar o debate? Ampliar o debate, porque a grande mídia muitas vezes se dedica a noticiar os fatos. Algum caso de violência de gênero que tenha acontecido, eles vão noticiar o fato. E muitas vezes até de maneira problemática, porque eles acabam noticiando como se fosse um caso mais de violência de gênero. E uma coisa que precisa se amadurecer é justamente que não é um caso mais. A violência de gênero e violência doméstica, ela é um problema social. Para Maria Badé, esse tipo de mobilização acontece de forma eficiente quando ela sai do ambiente virtual e ocupa os espaços físicos. E essa foi a proposta do pedagogo Evandro Nunes. Ele utilizou as redes sociais para convocar seus contatos a debaterem o papel do homem nas lutas feministas. As mulheres estão sendo violentadas, estão sendo abusadas constantemente, então a gente precisava de não só ser solidários, a isso, ou ficar indignado, a gente precisava ter uma ação concreta, que é
a desconstrução do nosso machismo. No primeiro encontro, a roda de conversa de homem para homem contou com a presença de quase 30 homens que perceberam a necessidade de mudanças de hábitos como forma de diminuir o índice de casos de violência contra mulheres. Não dá para apenas ser solidário ou apenas ser, estou indignado. Não, eu preciso de uma ação concreta. E talvez a ação mais concreta que as mulheres já estão nos pedindo há muito tempo é nós, homens, sentarmos e, primeiro, assumir o nosso machismo. Primeira coisa. Segundo, depois de assumir, é trabalhar para desconstruí-lo no nosso cotidiano. Para a gente deixar desse lugar da brodagem, né? Porque a gente é muito brother, é meu amigo, não sei o quê, o cara faz alguma coisa que não é tão bacana com uma companheira dele, mas o cara é meu amigo e aí fica por isso mesmo, sabe? Mesmo com todas as vantagens obtidas através das mídias digitais para promover essa mudança de hábito, Maria Badé ressalta o risco da banalização e da superficialidade dessas discussões na internet e deixa um alerta. O que falta é um melhor uso dessas redes sociais para a gente poder qualificar os discursos, para a gente sair dessa coisa superficial e realmente formar uma sociedade crítica que se aproprie desses conteúdos e que lute realmente para que a gente tenha mudanças sociais significativas, né, para poder ter uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, uma sociedade com menos violência em todos os sentidos. A atuação dos grupos mostrados na reportagem mostra que é possível cada um contribuir com os próprios recursos. Em se tratando de direitos das mulheres, os grupos feministas têm uma atuação muito forte, mas muitas pessoas não conhecem e ficam em dúvida sobre o trabalho desses grupos. Para falar sobre isso, hoje nós recebemos aqui a professora Betânia Diniz Gonçalves, que é diretora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Nós recebemos também a Cláudia Barroso, né, que é doutora na área do trabalho e coordenadora do curso de Psicologia. Bom, para começar nosso bate-papo, Betânia, conta pra gente sobre esse grupo feminista da PUC e essa atuação na área de pesquisa que vocês têm. É muito interessante quando a universidade reconhece que ela pode contribuir nas questões de violência, né? Então, há na universidade vários grupos de pesquisa que vão trabalhar em relação a isso e a essa temática, né? E a gente tem notado, né, Cláudia, um grupo de estudantes que tem um coletivo, algumas alunas que se organizam em coletivo. A Cláudia tem acompanhado um pouco mais de perto, para né? discutir essa questão do papel da mulher na sociedade. Então, assim, são mulheres, são alunos, né? Mulheres, são homens também, alunos, né, do sexo masculino, que movimentam para discutir a temática das mulheres, né? Qual que é o papel dessa mulher na sociedade, a questão do machismo, do feminismo, né? Então, assim, os alunos, eu estou falando do curso de psicologia, que eu conheço mais de perto, teve a Semana da Mulher, né, que eles fizeram esse debate, trouxeram alguns convidados, e foi muito interessante, né? A gente percebe que tem essa mobilização, né? As meninas já trabalhando. Então, a gente vai ter grupos formais, né? Reconhecidos pela própria IBGE, que fazem parte das exigências que o MEC faz à universidade, e a gente também tem os coletivos das mulheres dentro da universidade, e a gente tem em especial uma psicologia. Né, essa abordagem, né? Com essa abordagem. Cláudia, e dentro da sua área também de pesquisa, nós vemos cada vez mais as mulheres entrando no mercado de trabalho, já não é algo tão mais assim, diferente, não é raro, né? Mas como está a atuação da mulher hoje? A minha pesquisa, né, eu trabalho com uma classe que não era, né, na época quando eu defendi meu doutorado, elas não eram reconhecidas, que eram as trabalhadoras domésticas, e eu fiz um recorte com a diarista. Então, mesmo sendo aprovada essa categoria, né, de reconhecimento dessas trabalhadoras, a diarista não é reconhecida, né, pela lei. Então, se ela não trabalha, ela não recebe, né? Então, ela vive pelo trabalho dela. E, assim, é dupla, tripla jornada de trabalho, né? Então, uma das mulheres que eu entrevistei, ela conta que foi dispensada, né, da casa que ela trabalhava ainda quando tinha 20 anos de idade, porque ela dormia nesse domicílio. Na época, ela não era diarista, ela era doméstica que, né, a gente chama de doméstica que ficava mensalista. Ela foi demitida desse emprego porque ela saiu com uma pessoa, né, do sexo masculino, saiu com um homem, e a patroa falou que ela seria demitida porque ela não voltou para casa e ela poderia ter engravidado.
Então, assim, são abusos, né, que vão acontecendo com relação à mulher, né? Eu fico pensando, se fosse um homem, né, será que isso aconteceria, né, com essa pessoa também? Pois é. Betânia, em contrapartida, né, a sua pesquisa, ela fala de mulheres em cargos de poder, né? Como que o feminismo permeia isso? Como que foi essa pesquisa? Eu trabalhei no doutorado com mulheres inseridas em espaços de poder. Em espaços da política, nos diversos cargos, né, executivo e legislativo, e no espaço das comunidades e também mulheres nas empresas. Agora, situações, muitas vezes, que as mulheres de nível socioeconômico baixo vivenciam, de dupla jornada e às vezes de abuso, as mulheres nesses espaços também vivenciam, né? Mulheres na política, por exemplo. Um caso que estou me lembrando aqui também, às vezes as mulheres elas têm que aprender a fazer jogos e encaminhamentos que são muitas vezes feitas de uma forma masculina de agir, de determinar, e às vezes elas chegam e se perdem em algumas situações, né? Uma contou, por exemplo, que uma vez ela vinha de uma cidade interior para poder trabalhar como uma deputada estadual. Chegando aqui, os outros partidos, contrários ao dela, descobriram que ela não tinha muita experiência de exercer essa função e de fazer os jogos políticos com os homens. Eles definem que ela seria a relatora de um processo e teria que conduzir, era uma exigência muito grande para ela. Então, assim, ela fala como que naquele momento ela fica perdida sem saber como agir. Então, assim, há situações que são impostas às mulheres na medida em que percebem alguma fragilidade daquela mulher para ver essa mulher não acertar. Independente do nível Independente do nível socioeconômico. Então, por exemplo, se uma mulher acerta na política, ela faz com que outras tantas sejam incluídas. Se uma mulher comete um erro, ela faz com que várias outras percam oportunidades. Então, assim, as questões de violências, elas são impressas na vida das mulheres de várias formas, né? Às vezes de uma maneira muito direta, né? Vão mandar essa empregada embora porque ela podia ficar grávida. Outras vezes de maneiras muito sutis, né? Mas vão impedindo as mulheres, muitas vezes, de alcançar alguns outros espaços, né? De maior repercussão social, destaque, né? E de com maior isso a gente acaba vendo também que a violência contra a mulher não é só apenas agressão física, né? Também parte do lado psicológico, né? A coerção moral, não é isso? Isso mesmo. Então, assim, esse caso da Betânia me remeteu também a uma outra entrevistada que ela tinha que usar uniforme, e o uniforme era uma saia, e ela não gostava, chegou e falou com a patroa dela que ela não gostava de usar aquele uniforme com saia, teria condições de ela usar uma calça comprida. Por quê? Porque tinha homens na casa e ficavam olhando para as pernas e ela ficava incomodada com aquilo. Então, assim, além de ter a questão do uniforme, né, que é algo que você não escolhe, tem a questão também dela estar exposta ali e ela não se sentia bem. E a patroa falou que não, ela tinha que usar o uniforme, era com saia e ela tinha que usar aquela saia, né? Então tem aquela questão assim, eu preciso do meu trabalho, então eu vou ter que me submeter a essas questões, né? Então assim, não é a violência que vocês estão falando física, né? Então é outro tipo de violência psicológica. O nosso papo está muito interessante, mas a gente vai ter que continuar no próximo bloco. No próximo bloco a gente volta, né, esse assunto dos tipos de violências à mulher, também vamos falar sobre os direitos das mulheres e a luta contra o machismo. E a gente já volta. Já não sai daí. Estamos de volta com o Espaço PUC. No quadro Repórter PUC de hoje, o tema é violência contra a mulher. E quem vai trazer mais informações agora pra gente sobre o assunto é a Giovana Moselli, que tem dados sobre os vários tipos de violência. Olá, Pablo. Bom, no ano de 2015, a Central de Atendimento à Mulher, o LIRE 180, recebeu cerca de 77 mil ligações correspondentes a relatos de violência. E é interessante notar também, Pablo, que cerca de 59% desses abusos foram cometidos contra mulheres negras, o que demonstra a importância da inclusão de indicadores de raça e gênero nos registros administrativos. Outra coisa importante a se comentar é a mudança no perfil de quem faz as denúncias. Houve um aumento de denúncias por parte de amigas, familiares e vizinhos da vítima. Bom, e para fechar alguns números, dentre os relatos,
50,16% correspondem à violência física, 30,33% à violência psicológica, 7,25% à violência moral, 2,10% violência patrimonial, 4,54% à violência sexual, 5,17% a cárcere privado e 0,46% a tráfico de pessoas. É com você aí no estúdio. Obrigado, Giovana. Bom, e nós agradecemos a presença da Cláudia, que esteve aqui conosco. Agora nós recebemos a Paula Cunha, né? Nós falamos sobre os coletivos feministas e você é membro do Conta Maria, né? Seja muito bem-vinda. Para continuar a nossa conversa, como é participar desse coletivo? O que eles representam para o movimento feminista? Boa tarde, obrigada pelo convite. Então, eu faço parte desse coletivo, na verdade é Maria Conta. Ah, perdão. Mas, assim, o nosso coletivo começou, na verdade, como um trabalho de conclusão de curso, quando a gente ainda estava na graduação, e a temática era a Lei Maria da Penha, que estava completando 8 anos, e a gente queria homenagear e fazer... colocar informações na internet sobre violência contra a mulher, quem procurar, o que fazer em caso de violência, esse tipo de coisa. Então começou a atuação principalmente na internet, e a gente ainda segue com as páginas e tudo, mas assim, como feministas e participantes do coletivo, a gente também tem uma atuação na rua mesmo, de ir atrás dos movimentos, de fazer cobertura deles, e a gente está reformulando agora o nosso projeto e pretende cobrir essa agenda feminista em Belo Horizonte, principalmente, e dar conta mesmo do que está acontecendo, quais são as reivindicações, as demandas que são muito diferentes, assim, até porque são vários tipos de mulheres e tem também a questão da raça e da classe, que não só do gênero, né, que também atravessa. Então é meio... Professora Betânia, voltando um pouquinho, né, em relação à atuação da mulher na política, hoje a gente tem uma porcentagem mínima de mulheres que devem ter dentro dos partidos políticos. Há especulações para poder aumentar essa taxa para em torno de 50% das mulheres na atuação. Algumas pessoas falam que isso não é necessário, que a mulher deve conquistar esse espaço com o próprio esforço. A senhora considera que é assim mesmo? Bom, é interessante a fala da Paula, porque ela vem falar de um espaço político, né, de uma inserção política social, por meio das mídias sociais, né? As mulheres têm descoberto espaços de atuação política, e eu acho que o que a Paula está trazendo, ele é muito bacana e traz uma possibilidade da discussão, diferente da grande mídia, como foi falado na reportagem, né? Mas, além desse espaço alternativo, a gente precisa de ocupar os espaços formais da política. Então, as mulheres, elas politizam um tipo de tema, homens politizam outros tipos de tema. Se não tiver uma participação das mulheres na política formal, alguns temas vão ficar fora do trabalho que é preciso ser feito. No momento em que a gente ainda acha que, às vezes, política formal não é o espaço de mulheres, as cotas vêm favorecer essa entrada. Mesmo porque a gente não está muito socializado, as mulheres não são socializadas para ocupar esses espaços. Então, às vezes, as mulheres não sabem o caminho para ocupar esse espaço, né? É preciso que essa coisa alcance um nível de oportunidade para que se torne uma coisa comum na vida das mulheres. Enquanto não for comum, eu acho que as cotas, elas, apesar de não serem cumpridas, a existência delas é uma experiência muito positiva. E a busca por um direito de igualdade, Isso né, mesmo, de representatividade. E a questão da violência que nós vimos, né, voltando à questão da violência psicológica, nós comentamos sobre violência moral também, né, no trabalho. Como que essa violência, ela afeta as mulheres no dia a dia? Porque elas não estão nos números, né, da Lei da Maria da Penha, por exemplo, tratada no Maria Conta. Quer trazer um pouco? Como que é a violência psicológica, como que ela afeta as mulheres de diferentes classes e raças? Então, assim, é muito interessante isso, porque, na verdade, a violência psicológica, ela atinge todas as mulheres, independente da classe, da cor, enfim, de tudo, assim, isso é uma coisa que a gente observa muito. E, pelo menos agora, com a expansão do feminismo online, principalmente, tem muitos grupos que acolhem mulheres, assim, grupos só de mulheres, e que fazem, ajudam nesse sentido de entender o que é um relacionamento abusivo, quais são os tipos de violência, que não é só a física.
Então, eu acho que a internet foi uma conquista assim, fundamental nesse sentido para divulgar essa informação e trazer mesmo esses diferentes tipos de violência que não só são físicos, né? Retomando um pouco, né, a questão que você traz. Uma mulher que está sofrendo violência psicológica, que repercussão que isso vai ter na vida dela? Olha, ela vai ter muito mais receio, muito menos coragem, vai se sentir, às vezes, sem condições para tomar uma decisão, para realizar uma ação. Às vezes ela vai se isolar, certo? Assim, ela vai cortar os laços afetivos, os laços de convivência e vai se colocar numa posição mais reclusa. Tudo isso ampliando e dificultando o sofrimento, né? Então, porque o sofrimento gerado pela violência psicológica vai fazer com que essa mulher não se coloque para fora, não se comunique, trazendo, então, muito mais dificuldade para ela se inserir socialmente, para ela, inclusive, falar dessa violência, né? Conseguir denunciar essa violência. Sim, e em relação a algumas pessoas que não participam do movimento feminista, algumas pessoas até dizem, isso é um machismo inverso. Como que você que participa do movimento, está nativo no dia a dia, considera isso, Paula? Para a gente encerrar o nosso programa hoje. Machismo inverso? Como? Algumas pessoas consideram o movimento feminista como machismo inverso. Você considera isso mesmo? Não, assim, eu acho que a luta feminista, assim, são diferentes feminismos, diferentes formas, mas um consenso, imagino assim, comum é que a luta é pela igualdade de gênero mesmo, assim, as mesmas possibilidades para homens, para mulheres e que sejamos iguais em todos os sentidos, assim, então eu não consigo ver como um machismo. Nessa situação, né? Bom, gente, nosso papo está muito interessante, nós vamos ter que caminhar agora para o final do programa. Bom, e no programa de amanhã, no Espaço Cult, a Isabela Lima, ela recebe o cantor Afonsinho, cantor e compositor, está imperdível, vocês não podem perder. Esse mesmo, amanhã, 4h30. E na semana que vem, o Espaço PUC entra na programação especial de férias da PUC TV, e a partir de segunda-feira você vai rever os melhores Espaço PUC, sem falar no Repórter PUC, quinta-feira, né, Pablo? É isso mesmo, Mariana. Chegando ao final do semestre, também se aproxima a hora de se despedir. Tem um escritor que eu gosto muito, Benjamin Disraeli, que ele fala que a vida é muito curta, né, para ela ser pequena. E eu acho que a minha passagem aqui pelo Repórter PUC, apesar de curta, eu acho que ela não foi pequena, porque nós tivemos grandes momentos de emoção, nós tivemos grandes produções, nós tivemos grandes histórias aqui recebendo nesse estúdio. E eu gostaria de agradecer muito poder dividir esse estúdio com vocês dois durante esse semestre. Eu acho que foi algo realmente enriquecedor para todos nós. Pois é, Pablo, eu não poderia deixar de vir ao estúdio, né, para fazer esse agradecimento também, para agradecê-los por esse semestre de muito aprendizado, de tantas histórias aqui nesse estúdio, né, de tantas matérias legais, de tantos momentos muito emocionantes. Eu aproveito também para direcionar o meu agradecimento a toda a equipe da PUC TV Minas. Eu acho que hoje a palavra de ordem aqui é gratidão. Eu agradeço a todo mundo, a toda a família PUC TV Minas. Eu nem vou me arriscar a falar os nomes. São muitos, porque a TV é feita uma equipe gigante. Exatamente. Sem equipe a TV não acontece. Bom, e eu também nesse um ano aqui, foram 6 meses nessa equipe maravilhosa, também nossos produtores, a equipe não tem como falar de todo mundo, mas realmente eu fico muito grata pela oportunidade, pelos momentos que dividimos juntos, a correria, às vezes as preocupações, mas sempre, né, com bons resultados. Gente, muito obrigado mesmo. Bom, obrigado, gente. Eu acho que em nome de nós três, nosso muito obrigado a toda a equipe da PUC TV Minas e a você que nos acompanhou todo esse semestre. Pois é, você pode continuar mesmo assim participando com a gente. A partir da semana que vem também acompanhando as reprises, podendo enviar e-mail também pelo espaço PUC, @pucminas.br, também pelas redes sociais da PUC TV. Eu sempre me despeço dizendo que na semana que vem eu estarei aqui, mas a partir da semana que vem eu estarei em casa acompanhando com vocês o Repórter PUC. Um grande abraço. Muito obrigado, tchau. Obrigada.